Fala, galerinha do terceiro ano, voltamos aí para nossa aula de revisão, aula 52.2. Galera, reta final, já é 53 a 54 e vamos finalizar a geografia geral. Beleza? Então, de olho lá no quadro, vamos para a nossa aula de revisão. Nesta aula, nós iremos falar sobre os projetos ambientais. Na verdade, a gente vai fazer a revisão. O professor Jorge trabalhou a 52.1 e agora eu volto para fazer a revisão sobre os projetos ambientais de conservação no Brasil. Durante a aula, foi falado que o sistema complexo do meio ambiente, o que seria esse sistema? Deixa eu pegar aqui a caneta para marcar, para você poder relembrar. É um sistema. Como parte dele, temos os seguintes recursos naturais: água, ar, solo, flora e fauna, espaço e paisagem. Então, esse sistema complexo do meio ambiente não é formado apenas por algo isolado. É um conjunto de recursos naturais que vai formar o que chamamos aí de complexo do meio ambiente. Então, dentro do complexo do meio ambiente, reforçando novamente, temos a água, o ar, o solo, a flora, a fauna, o espaço geográfico, a paisagem, que é a paisagem natural. Durante a aula também foi falado sobre os corredores ecológicos. O que são os corredores ecológicos? São áreas que acabam unindo os fragmentos florestais ou unidade de conservação separado por interferência humana, como, por exemplo, estradas, agricultura e atividade madeireira. Então, esses corredores ecológicos não são considerados paisagem natural. É uma paisagem antrópica que o homem estrutura principalmente para poder, por exemplo, tem uma rodovia e aí é feito um corredor ecológico para poder ter a travessia daquele animal de um lado da floresta para outro. Então, são os chamados corredores ecológicos. Vamos lá no quadro. O objeto do corredor ecológico é permitir o quê? Livre deslocamento de animais, dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. Então, no Brasil, aí nós temos os chamados corredores ecológicos. Então, nós temos aqui, ó, o Central da Amazônia, os ecótonos do Sul Amazônico, a Serra do Mar, são esses fragmentos florestais aí construídos para poder garantir o quê? Essa circulação, né? O livre deslocamento dos animais. Eu falei há pouco sobre a questão dos corredores, né? Que é algo que é feito de forma também pelo homem, que é a paisagem antrópica, mas existem ainda corredores ecológicos, como a gente observa no mapa, que são áreas ainda preservadas, que só fizeram adequações e aproveitaram o próprio espaço aí da paisagem natural. Na verdade foi o professor Jorge, né, que agora eu estou revisando. Os hotspots. O que são os hotspots que falamos durante a aula aí? Ó? Áreas com grande biodiversidade. Grande biodiversidade, principalmente em espécies endêmicas, ou seja, daquela região que estão apresentando alto grau de ameaça e precisam de todo o cuidado. Então, essas áreas chamadas de hotspots estão espalhadas pelo mundo. Quando a gente fala aqui no Brasil, nós temos duas áreas de hotspots, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Mas no mundo a gente vai encontrar na região aqui da América Central, na África, na Ásia e também na Oceania. Em diversas partes do mundo a gente vai encontrar os hotspots, que são os chamados, que a gente fala na aula, pontos quentes. Beleza? Então, anota aí, ó, essa informação que é importante. Já vi perguntas de vestibular cobrando a questão aí dos hotspots, tá bom? Rio aéreos, falamos aí sobre os rios aéreos da Amazônia também, que são importantes aqui, que são os rios também conhecidos como rios voadores. O rio Amazonas, ele libera aí, ó, 17 trilhões de litros de água por dia. A Amazônia emite mais água pelo ar do que, olha só, pelo rio Amazonas. Então,
importantíssimo preservar o cuidado, né, em relação aos rios, não somente na Amazônia, mas em qualquer parte do Brasil e no mundo. Beleza? Então agora é o seguinte, ó, vocês vão fazer a atividade e já já eu volto para fazer a nossa revisão. Revisão não, correção. Vamos lá. Pronto, galerinha, voltamos agora para fazer a nossa correção. Essa aula é bem tranquila, eu tenho certeza que você não ficou com dificuldade na hora da resolução. Então agora a gente vai confirmar. Vamos lá no quadro. Nossa atividade sala, o nosso momento de resolução. Preste atenção aí que a gente vai fazer esse momento da resolução da atividade sala. Questão 1. Os corredores ecológicos, os corredores de biodiversidade ou corredores ecológicos foram regulamentados no Brasil no início dos anos 2000, como uma tentativa de mitigar, ou seja, diminuir, né, os efeitos das ações antrópicas no meio ambiente. Acerca desse assunto, analisa as seguintes afirmações. Primeira afirmativa: os corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas. B. Um dos objetivos desse sistema é proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. 3. O objetivo do corredor ecológico é criar barreiras artificiais que impeçam a circulação dos animais para as novas áreas. Eita, essa afirmativa 3 aqui sem chance para ela, né, galera? Porque o objetivo do corredor ecológico é o contrário, é gerar esse deslocamento, proporcionar esse deslocamento dos animais de uma área para outra. Como eu falei durante a aula, lá tem uma estrada, a rodovia, ele vai sair de um lado para outro a partir desse corredor, desse fragmento conhecido como corredor ecológico. Então está correto o que se afirma: A, 1, 2 e 3, B, 1 e 3, C, 2 e 3, D, 1 e 3 e a E somente a 1. Falei há pouco. Se você ficou ligado na revisão e também durante a aula, você não ficou com dificuldade, porque essa questão está tranquilo demais. Somente a alternativa D, que é 1 e 2, as afirmativas 1 e 2 que estão corretas. Vamos lá. Questão 2, se liga no Enem. Essas áreas compõem espaços territoriais, em sua maioria formado por áreas contínuas, onde se objetiva a preservação da flora, olha só, preservação da flora, da fauna, das belezas naturais e ainda do meio ambiente como todo, tutelada por legislação específica, visando a perpetuação do referido espaço. O instrumento de gestão territorial definido pelo texto é conhecido como, vamos lá, A, unidade de conservação, B, reserva extrativista, C, áreas periféricas das cidades, D, refúgio de vida silvestre e E, corredor ecológico. Então, olha só, falamos aí também durante aulas e outras aulas sobre meio ambiente, que essas áreas de fauna, de flora, de belezas naturais, são o principal objetivo desse cuidado, dessa preservação, é a preservação. Então, o instrumento de gestão territorial definido pelo texto é conhecido como, só pode ser as unidades de conservação, que estão presentes em várias partes aqui do nosso Brasil, com o objetivo de proteger realmente essa diversidade de flora, fauna e outras belezas naturais do nosso território. Questão 3. O bioma extra-amazônico, presta atenção, que pode ser classificado como hotspot. O bioma extra-amazônico. Falamos aí sobre o hotspot durante a revisão e também durante a aula, você tem que lembrar. Essas áreas de hotspot são chamadas aí de pontos quentes, que estão ameaçadas. Nessas áreas temos várias espécies endêmicas daquela própria região, que por conta do avanço, do progresso, da formação das cidades, da indústria, do progresso no campo, como estrutura, estradas, energia, acabaram muitas das vezes sendo aí comprometidas. E não somente essas atividades,
ainda tem a questão ilegal, né, do desmatamento, das queimadas ilegais, que acabam comprometendo realmente, ameaçando essas áreas chamadas aí de hotspot. Falei para vocês que na aula de revisão, que no Brasil nós temos aí 2 hotspots dentro do nosso território. Um é na Amazônia e o outro é extra-amazônico. Então essa questão é suave na nave, tranquila demais. Você só tem que marcar esse ponto quente que está fora da Amazônia. Beleza? Vamos lá no quadro. Então nós temos aí a Amazônia. Então a você eliminaria de primeiro, porque é extra-amazônico, que está fora da Amazônia. B, o Pantanal. C, a Caatinga. D, nós temos aí o quê? O Pampa, né? Aí nós temos E, a Mata Atlântica. Então, qual que é a alternativa correta? E aí? Qual que está fora, né, da Amazônia? Qual que é esse hotspot, esse ponto quente? Pampa, não falei dessa área lá do sul do Brasil. Caatinga, apesar de ser uma área que sofre muito por conta da semiaridez aqui no Brasil, mas não foi tanto comprometida quanto esse extra-amazônica aí que está pedindo no enunciado da questão. O Pantanal, não. Então, a alternativa correta desse bioma extra-amazônico é a Mata Atlântica. Tem que lembrar o seguinte, ó, Mata Atlântica foi bastante realmente aí desmatada por conta do processo inicial de ocupação aqui no Brasil, que aconteceu primeiro nas áreas litorâneas. Então, esse bioma, hoje, ele resta apenas 7% da sua área original. Então, é uma área que precisa de cuidado, porque é uma área que sofre constantes ameaças. Beleza? Vamos lá no quadro. Questão 4. Sobre os critérios utilizados para definir um hotspot, analise as afirmativas a seguir. Primeira, abrigar pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas. 2. Ter a sua área totalmente conservada. Ter perdido mais de 3/4 de sua vegetação original. Está correto o que se afirma em A, 1, 2 e 3, B, 2 e 3, C, 1 e 3, D, 1 e 2, ou somente A1, de acordo com a E. E aí, galera? Olha aí, ter a sua área totalmente conservada. Então, será que essa alternativa está de acordo? Então, a 2 já não tem nada a ver, porque se a área fosse conservada, ela não seria esse ponto quente, esse hotspot, onde a gente precisa dar atenção por conta dessa destruição. Então, está correto o que se afirma em alternativa A, 1, 2 e 3, alternativa B, 2 e 3, a C, 1 e 3, a D, 1 e 2 e a E somente a 1. Pronto, galera. Se a gente identificou há pouco, que eu marquei para vocês, que a 2, afirmativa 2, não está de acordo, então, onde tiver 2, a gente já vai eliminar. Então, a A não tem como. A B também, porque tem a afirmativa 2. E aí? O que nós temos aí? A, D, 1 e 3, 1 e 2 também, ó, já elimina também a D. E a E somente a 1. Então, nós já eliminamos aqui 3 alternativas. Ficamos para avaliar a C e a E. Como a C e E têm a afirmativa 1 em comum, a gente vai analisar a afirmativa 3 para ver se está de acordo. Ter perdido mais de 3/4 da sua vegetação original. Então, esta afirmativa está correta. Então, só pode ser aí a nossa alternativa C. 1 e 3 apenas. Questão 5. Fala sobre os rios voadores, que estão presentes aqui na Amazônia, que liberam grande quantidade de água para a atmosfera, que essa água é transformada em chuvas aqui, não somente dentro da Amazônia, mas vai para a cordilheira, chega até o sul do Brasil. Os rios voadores são a massa de ar quente que diminui a chuva da região sul. E aí?
B. Rios que se formam na atmosfera a partir da respiração da floresta amazônica e sobrevoam nossa cabeça. C. Cursos de água atmosféricos dispensáveis, uma vez que apenas contribui para a manutenção da umidade, não tendo nenhuma relação com a atividade pluvial. Será que é isso? Só contribui para a manutenção da umidade? Esses rios não liberam nenhuma relação, nenhuma quantidade de chuva, que é a precipitação? Sei não, hein? Alternativa C aí. Vamos analisar as próximas. Questão D. Curso de águas atmosféricos invisíveis formado por vapor de água, muitas vezes acompanhado por nuvens, impulsionados pelos ventos, umidificam a floresta e contribuem para a precipitação de chuvas. E. Volume de vapor de água que vem do Oceano Atlântico próximo à linha do Equador, cai sob a forma de chuva na Amazônia, onde ganha corpo e segue até a Cordilheira dos Andes, que faz desviar e flutuar sobre a Bolívia, o Paraguai e os estados da região sudeste e sul do Brasil. Pronto, temos aqui uma alternativa perfeita, completa, que vai ser a alternativa E. A E está de acordo. A D, professor, vamos ver o que tem de errado na D. Curso de águas atmosféricas invisíveis? Não, sem chance. Ó. Formado por vapor de água, muitas das vezes acompanhado por nuvem, impulsionado pelos ventos, umidificam a floresta, contribui para a precipitação de chuva. Sem chance. A C também, ó, não está de acordo, como eu falei há pouco para vocês. E a também nada a ver. Massa de ar quente que diminui a chuva, faz pelo contrário, é responsável pela precipitação da chuva aí, no caso, na região sul. E B, rios que formam na atmosfera a partir da respiração da floresta amazônica e sobrevoam nossa cabeça. Não, mas não é só aqui dentro da Amazônia. Ele vai se expandindo e por isso que a B não está de acordo. Beleza, galera? Olha só, feita a nossa revisão, qualquer dúvida, se por acaso errou alguma alternativa, alguma questão, volta aí, faz a revisão do seu material, porque já já vem a nossa aula de revisão da unidade 3. Valeu, tchau!